Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Como envelhecer de forma natural? Como você quer envelhecer? Esse tema, hoje, é com uma farmacêutica, Camila Lorenzoni. E que nós vamos falar de algo que as pessoas hoje, elas estão passando um pouco da própria natureza e colocando algo a mais, e que esse mais chama mais atenção do que uma proporção face e corpo. Camila, seja bem-vinda ao programa Fala Doctor. É um prazer tê-lo aqui. E que bom que eu consegui ter tirado do consultório, da clínica, algo diferente. Sim, né? E trazer você para levar informações de saúde, bem-estar, qualidade de vida para quem está nos assistindo. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Douglas. Foi um prazer, né, estar aqui. Está sendo um prazer estar aqui. E vamos lá, né, falar sobre esse assunto que surgem tantas dúvidas, né, sobre a harmonização facial. E quando comecei a trabalhar, né, desde sempre, né, o meu propósito foi trabalhar de maneira com naturalidade, né, sem fugir das proporções, né, da proporção do que é um ser humano realmente, né, porque hoje em dia a gente vê alguns exageros por aí e que fogem das proporções realmente harmônicas, né, e até fica um pouco estranho, né, a harmonização facial, mas na verdade a pessoa não está harmônica, puxa a atenção para o lábio, né, ou para a maçã do rosto, e quando na verdade a harmonização facial é iluminar, né, é trazer pontos de luz para o rosto e de uma maneira que o cérebro escaneie uma imagem limpa, né, uma imagem que traga conforto e que o cérebro entenda como harmônico, né, mesmo. Exatamente. Colocaste uma reflexão muito boa da luz e da percepção do cérebro, né, como se vê, e até mesmo porque o cérebro ele tem um formato, ele vê um formato, e quando aquele formato ele sai fora do normal, né, aí ele começa a pensar, não, mas não é natural. E a harmonização, seja ela facial, seja ela corporal, ela veio para ajudar. E gostei desse tema em falar, né, de um envelhecimento natural, que as pessoas, queira ou não queira, todos nós vamos envelhecer. Não adianta, gente. A lei da gravidade, né? As rugas, né? Ou linhas de expressões, Sim. certo? Mas que tem recurso, a gente tem recurso. E uma tecnologia, né, a Nano entrou, né, muito bem nesse mercado. E o que está trazendo de resultado são muito bons. É muito bom. Isso, inclusive em cosméticos, né? A nanotecnologia vem avançando, né, e vem trazendo ótimos resultados, inclusive em cosméticos, né? E quando a harmonização facial também é feita, né, de maneira cautelosa por um profissional que também, né, siga mais ou menos essa linha de raciocínio, eu acredito que, claro que eu acredito, né, porque eu trabalho na área e eu realmente acredito que possa melhorar a vida da pessoa, né, trazer bem-estar para a vida do ser humano de forma assim que a gente nem possa imaginar. Realmente é só quem faz, né, os procedimentos e tem essa autoestima elevada que consegue sentir o quanto realmente pode trazer de benefício, né? Na autoconfiança, no trabalho, num relacionamento, numa roda de amigos. Então, ela vem realmente para colaborar muito, porém, a gente vê, né, alguns exageros e não é essa a intenção da harmonização facial, né? Isso a gente tem que deixar muito claro, porque apesar de que a gente enxergue muitas coisas na rua, né, quando a gente passa, né, a amiga, fulana, ciclana, só que também tem uma questão, né? Quando a gente enxerga, é porque não está exatamente harmônico, né? É porque passou do ponto ali alguma coisa. Quando a gente não enxerga, é porque está numa forma harmônica. Tu só sente que aquela pessoa está mais bonita, né? Mas não é uma... Tu não vê assim, essa pessoa fez o lábio, né? Essa pessoa fez um botox. Não tem que estar aparentando, né, necessariamente. Exatamente. Vamos falar dos procedimentos? Sim. Os procedimentos que tu faz.
Eu realizo, né, desde toxina botulínica, né, mais conhecido como Botox, preenchimento, né, no rosto. Eu trabalho mais com área facial. Então, preenchedores faciais com ácido hialurônico, que vem a ser praticamente a mesma coisa que uma harmonização facial. Bioestimuladores de colágeno, microagulhamento, peelings, peeling de fenol, né, que tá vindo com tudo agora. Que é um peeling mais profundo, né? Para quem não sabe, é um peeling mais profundo e faz a descamação até a derme mais profunda, então traz uma pele totalmente renovada. Basicamente seriam esses, depois tem algumas vertentes também, né? Tem inúmeros. Certo. Olha só, na minha área, odontologia, com a harmonização facial, a odontologia ela trouxe de vantagem para mim. Primeiro, a anatomia facial. Né? Queira ou não queira, os dentistas, né, eles têm muito mais experiência em análise facial, porque nós estudamos isso, não é só bucal, é facial também. E nós, desde a disciplina básica da anatomia, fisiologia, nós estudamos músculo. Sim. Logo depois, a gente tem também a questão de estudo de proporções. Né? Eu tô falando do meu assalo e depois tu vai falar do teu assalo, né? Então isso fez com que nós tivéssemos mais segurança. E no teu caso, farmácia. Claro, começa, né, como medicamento e tudo, né? E eu puxei a nanotecnologia. Agora eu vou te falar também o que o farmacêutico tem de vantagens, né, nessa área. Mas sabe que isso, né, que tu falou da anatomia é uma coisa que eu mesma sempre falo, né? O dentista, ele tem realmente vantagem nisso, né? Porque a anatomia é mega detalhada, né, na faculdade. O que outros cursos não têm. Claro que a gente tem que estudar, né? Eu estudei muito. Hoje em dia me sinto super preparada, né, com o estudo da anatomia. Mas realmente, né, a odonto traz isso muito excelente, né? Mas o farmacêutico, eu acho, assim, que é um profissional extremamente capacitado para trabalhar na área da estética, porque é um profissional que entende de metabolismo. O que vocês entendem de anatomia, o farmacêutico entende de metabolismo. Então, tudo que é injetado, a forma que vai reagir no organismo, a meia-vida daquele produto dentro do organismo, o que colocar para fazer uma reversão caso seja preciso. Então, tudo isso o farmacêutico consegue ter uma noção muito boa. Além da cosmetologia também, né, que é bem forte na farmácia. Inclusive, eu tenho também a minha linha de cosméticos, né, que eu não cheguei a citar. Então, eu acho que o farmacêutico tem essa vantagem. Metabolismo, interação, né, entre um ativo e outro. Entender também muito a pele e a reação com os ativos tópicos que a gente coloca ali também. Os complementares, né? Exatamente. Porque não é só a aplicação, depois tem um pós e esse no caso os produtos, né, a manutenção, da manutenção, né, que são complementares, ajudam muito. E não podemos esquecer da água, né, que é fundamental, o sol como protetor, né, porque não é só, a gente não vê só essa situação da aplicação do produto, mas como também a prevenção. Fala um pouco da prevenção. Sim. Então, né, que seria até o nosso assunto principal, né, para trazer hoje, né, quanto à prevenção e os procedimentos. Eu sempre falo, claro que é até um pouco clichê a gente falar disso, a prevenção vai ser o melhor caminho. Quando a gente fala de tratamentos que tragam uma harmonia no rosto sem descaracterizar, trazer da maneira mais natural possível. A gente tem que fazer de forma preventiva para que isso não aconteça. Porque pensa comigo assim, ó, mais ou menos a partir dos 30 a gente vai perdendo colágeno, né? Isso a gente já tá cansado de saber. Mas tem gente que está nos assistindo que não. Tá, então, gente, a partir de mais ou menos uns 30 anos a gente começa a perder colágeno e a nossa pele ela começa a ter aquele aspecto de derretimento. Então, a partir daí, mais ou menos, já seria, né? Tem pessoas que um pouquinho menos, tem pessoas que um pouquinho mais, mas já seria interessante procurar uma avaliação e saber o que poderia estar fazendo para
como preventivo, né? Para manter a beleza da pele. E não é que tenha que estar totalmente sem linhas, né? Ou tem que estar extremamente harmonizado, até porque o ser humano, ele é imperfeitamente perfeito, né? Não tem aquela harmonização perfeita que vai deixar a pessoa, nossa, essa pessoa é a pessoa perfeita. Não. Cada um tem a sua singularidade, né? E então, a partir dos 30 anos seria interessante a gente procurar um profissional que te dê todo esse acompanhamento, né? Preferencialmente durante a vida, realmente, que seja um profissional que te acompanhe. E também procurar fazer procedimentos para colágeno, para as linhas, manter em casa com os ativos, que nem tu falou, né? Com os cosméticos. E cada idade, né? Cada faixa etária vai ter a sua indicação. Mas pensa comigo se a pessoa chega lá nos 70, tá? Ou 60, tudo bem. E a pele já teve todo um derretimento. O que é feito normalmente? A pessoa chega numa clínica estética e é colocado preenchimento e para sanar já aquela dor, né, do paciente e já levantar, já fazer um lifting, porque quando a gente coloca preenchimento abaixo da pele, querendo ou não, a gente faz um certo lifting. Fala o que é lifting. Lifting é um tracionamento da pele para cima, né? É esse movimento aqui, ó. Isto é lifting, né? Viu? Então, quando a gente coloca um preenchimento abaixo da pele, a gente faz esse efeito lifting, a gente tem esse efeito lifting. Quando ele é colocado na quantidade legal, uma quantidade ideal, fica muito legal. Só que quando a gente já está com um processo de envelhecimento muito grande na pele, que a gente precisa de mais produto embaixo para conseguir sustentar toda essa pele que caiu, para conseguir fazer esse lifting maior, a gente acaba tendo os exageros. Então, por isso da prevenção. Quando a gente faz preventivamente, estimula colágeno, porque quando a gente estimula colágeno, toda essa queda fica muito minimizada. Então, por isso, né, que eu trago muito, assim, do preventivo. Claro. E é importante, né? E é importante. E também tem muito, assim, né, Douglas? Mas é futilidade, né? A estética é futilidade. Tem pessoas que ainda pensam assim. Mas quando a gente enxerga realmente o que a estética pode fazer dentro da nossa rotina, da nossa vida, da autoconfiança, é algo que não tem preço. Exatamente. Olha, futilidade, mas experimenta e vê. Quando se faz a aplicação de toxina botulínica, que a testa fica brilhosa, que se vê rejuvenescido, vê essa experiência. No segundo bloco tem mais. Aguarde um pouquinho. Voltamos então aqui com a Camila, farmacêutica. Ela já falou sobre as vantagens que a farmácia traz para ela e que dá segurança na harmonização facial. E que o produto que se utiliza, não só na aplicação, como também no pós, ele é super importante. Os cuidados preventivos, né, da água, do protetor solar, não é só na praia, mas também no dia a dia. Até mesmo essa luz que está nos iluminando aqui, ela faz mal.
pra gente. E a gente tem que ter o quê? Um envelhecimento sustentável. É isso aí mesmo. Falei bem, né? Falou ótimo. Eu acho que é isso, é um envelhecimento sustentável. Exato. Claro que as pessoas falam assim, sim, sustentado pelo dinheiro. Mas o que não é sustentado pelo dinheiro? Exatamente. Tem que colocar lá nas prioridades. Nós temos lá a nossa pirâmide de Maslow, que são as necessidades. Sim. Mas o que é de prioridade para ti hoje? E também assim, nem sempre, Douglas, a gente precisa de tanto dinheiro assim para fazer alguma coisa, né? Não. Porque os preventivos, como um protetor solar, né? A gente tem protetores solares que são super acessíveis. Com certeza. Tomar água, né? Essa aí, por vezes, até de graça. Exatamente. Exatamente. De graça, eu digo, vai numa fonte, né? Mas vocês entenderam. Tentar conhecer melhor, né, sobre alimentação, ter uma alimentação mais saudável. Então, isso a gente já pode fazer quase que de graça, né? Então, e aí depois pensar, né, nos procedimentos, até porque não adianta a gente não fazer essas coisas, né? Ou de pouco adianta, não é que não adiante, mas não adianta a gente não ter esses cuidados preventivos e também, digamos que concomitantemente, né, ali aos procedimentos, ir lá e querer fazer um skin booster, né, ou um botox, porque a pele não vai ficar legal. Calma aí, skin booster, explica. O skin booster, ele é um super hidratante injetável. Então, às vezes a pessoa, por que eu usei, né, o exemplo do skin booster? Não adianta a gente chegar com a pele extremamente ressecada, mas que aquilo vem do organismo já, da pessoa não tomar água já de muito tempo, né, ou ter uma alimentação muito pobre em nutrientes. E ir lá e fazer um skin booster, que é uma hidratação profunda, localizada, né? Então a gente vai fazer no rosto, mas e a outra pele do corpo, né? E tem mais uma questão, quando tu tá com o organismo muito desvitalizado, digamos assim, quando a gente coloca ali esses ativos, que é ácido hialurônico, né, na sua maioria da composição e mais alguns outros nutrientes que compõem o skin booster, o organismo ele suga rapidamente. Então, tu vai ali, gasta o teu dinheiro, né? Sim. E, no fim das contas, ele é absorvido rapidamente. Claro que vai ter os benefícios dele, porém, pode ser otimizado, né? E muito o resultado do procedimento, tu tendo todos esses cuidados. Então, tem um detalhe que acontece, acredito que aconteça com todos, é que, por vezes, pode se pegar uma veiazinha. Sim. E cria o hematoma. Às vezes o paciente fica, nossa, olha aqui, eu tô com roxo, tá amarelo, né? Pode acontecer, porque tem regiões do rosto que é muito vascularizado e por vezes está escondido, não é? Então, por mais que o profissional ele seja habilidoso, tenha muita experiência, pode acontecer. E aí? Sim. Realmente, né? A região facial, todo o corpo, na verdade, mas a região facial, ela é muito vascularizada, principalmente a região ao redor dos olhos, né? Tem vascularizações bem fininhas e que a gente não consegue enxergar, né? A gente não consegue ter total noção por todo o conhecimento que tenha, não adianta, né? Uma vez ou outra sempre vai pegar um vasinho ali, mas a gente consegue usar, né, alguns ativos também para minimizar o roxo, caso fique muito. Digamos que assim, o profissional ele consegue ter uma boa noção de onde estão os vasos, ele consegue dar uma fugida, mas nem todo mundo tem a mesma anatomia, né? Às vezes a mãe tem a veiazinha aqui assim e a filha tem aqui assim abaixo, então, né? Exatamente. Não necessariamente a gente vai pegar. É uma situação anatômica, né? Que às vezes não se enxerga e acontece, mas não precisa ficar preocupado, porque são alguns dias e passa. Isso. Tá, pode passar. Fala os medicamentos que pode passar, os tópicos, dá para né? passar iridoide, né? E até tem alguns injetáveis que a gente pode fazer, dependendo do grau, né? Desse roxo. Se a gente vê que fica um roxinho um pouquinho mais forte, realmente tem alguns ativos injetáveis que a gente pode colocar. Mas, por via de regra, né, pode passar um iridoide, que é uma pomadinha que compra na farmácia e ajuda bastante. E vamos aproveitar também pela maquiagem, né? Sim, isso, a maquiagem também, né? Que dá uma a mulher, principalmente, né, consegue dar aquela disfarçada isso, com até mesmo para maquiagem. não dar uma Maria da Penha também, né?
Às vezes pode chegar no trabalho ou algum lugar. O que aconteceu? Fulano te bateram? O fulano te bateu? Não, nada disso, né? Sim, até eu acho que o que incomoda mais as pacientes quando pega, né, o vasinho é exatamente isso, né? Porque as pessoas olham, meu Deus! O que aconteceu? O que aconteceu, né? E acham que é uma Maria da Penha, né? Mas... que pode acontecer. Outra situação também é a longevidade da toxina. Né? Existem situações que a toxina, ela não... Se ela... 6 meses já é mais difícil. Sim. Isso já caiu. Sim. Né? 4 meses, ok. Né? Porque depende de muitos fatores. Sim. Diga aí. É complexo até falar, né, de tudo isso, porque tem muitas variantes, né? Desde a forma que o profissional prepara, né, a toxina botulínica. Exato. Mas aí vamos contar que o profissional fez tudo bem certinho. Contando com isso, né? Contando tudo com bem isso, certinho. Exatamente. Ainda. A aplicação certa, região certa, tudo certo. E ainda assim, a gente tem que contar com a variante do organismo da pessoa que está sendo aplicada. Então, se a pessoa é fumante, se ela toma muito café, se faz muita atividade física. Porém, às vezes, por isso que é muito complexo, assim, às vezes a pessoa pode fazer atividade física todo dia, aquela atividade física super metabólica, assim, mas o botox dela dura mais. Então é uma coisa que a gente não consegue ter uma precisão em dizer assim, olha, pessoas assim, assim, assim dura menos, ou pessoas assim, assim, assim dura mais. Exato. A situação do caricato, né? Uma pessoa que tem uma musculatura forte também. Né? Quem se expressa muito para conversar, né, e para falar, também tende a perder mais rápido, né, metabolizar mais rápido essa toxina. Porque se tem a paralisação, né, da toxina, porém o estímulo do cérebro para o músculo segue. Exatamente. E a gente fica tentando forçar ali, né? E eu acho que é até interessante falar um pouco para as pessoas como que funciona um pouquinho só a toxina, porque diversas vezes me perguntam no consultório, tá, mas onde que é a aplicação da toxina? Onde que ela age? E ela age na musculatura. Ela não age na pele, né? A gente enxerga os resultados na pele, porque a aplicação dela reverbera, né? E vira uma pele mais lisinha, né? Mais iluminada. Mas a aplicação é feita na musculatura para fazer um relaxamento e a partir daí a gente tem uma expressão mais minimizada. Então a gente não consegue fazer aquela expressão tão forte e marcar a linha ali na pele. Exatamente, bem falado mesmo. E o preenchimento com ácido hialurônico? O preenchimento com ácido hialurônico é bem diferente. O preenchimento com ácido hialurônico ele serve para fazer contorno de rosto, volumização, por exemplo, num lábio, modelar, numa rinomodelação, por exemplo, né, contorno de malar. Exato. Preencher aquela linhazinha, por exemplo, né, numa linha de glabela, a gente pode fazer a toxina botulínica para prender essa musculatura e ao mesmo tempo fazer um preenchimento com ácido hialurônico para preencher aquela pele que já está marcada. Fato, muito bom, exatamente. Vamos falar agora da parte multidisciplinar, né? Porque tem a questão assim, ó, do que faz a harmonização facial, tem também a que faz cílios, a sobrancelha, e na sobrancelha, aí que pega. Tu diz a questão do botox? Exatamente. Sim. Isso tem no dia a dia. Tem. Tu diz aquela sobrancelha que fica meio a malévola. Malévola. A malévola. Nike. Nike. Boa, gostei. Nike é melhor que malévola. Gostei. Isso tudo vai da maneira que o profissional aplica realmente, né? O grupo muscular que é pego ali na hora da aplicação. Então, a gente pode fazer, e às vezes é feito até proposital, porque para aquela pessoa que tem a sobrancelha mais baixa, é legal que tu levante um pouquinho e fique com o olhar um pouco mais aberto. Exato. Porém, quando a pessoa já tem aquela angulação da sobrancelha que já tá legal, a gente não pode levantar esse cantinho, porque senão vai ficar com a sobrancelha malévola. Exatamente. E também, no caso assim, sobrancelha grossa, depois vai para que faz a sobrancelha. Para micropigmentadora. Isso. É super importante esse contato dos dois. Sim. Porque faz antes ou depois a toxina botulínica. Sim.
eu gosto de pedir para a pessoa fazer primeiro a micropigmentação e depois fazer a toxina botulínica. Exatamente. Porque a toxina botulínica, ela pode, como a gente estava falando, ela pode modular, né? Levanta um pouquinho, baixa um pouquinho. Então, a micropigmentadora, às vezes, ela não consegue ter uma noção tão grande de onde que está a tua sobrancelha na forma natural dela. Exato. Então, é legal que ela tenha primeiro esse contato com a micropigmentadora e depois com o profissional que faz a toxina botulínica. Assim como a toxina botulínica, ela paralisa, ela pode levantar ou pode baixar. Então, no caso das pálpebras, pode acontecer de serem baixadas. Correto? Pode acontecer de baixar. Agora mesmo, o movimento fez, né? Ela baixou. Então, tem pessoas que ficam assustadas com isso. E agora, olha aqui, eu não consigo nem passar aqui uma maquiagem. Né? Que daí fica marcado. Mas pode ficar despreocupado, porque em quanto tempo que passa? Olha, assim, ó, Douglas. Não, passa em torno de 4 meses. Exato. Tá? E também tem procedimentos que podem ser feitos para também ajudar a sair, né? A tirar essa toxina. Porém, não é a intenção, tá? Exato, isso aí. Quando acontece, não é para acontecer, tá? Porque o profissional ele tem que prestar atenção na expressão da pessoa, principalmente, né? E em diversos relatos que a pessoa vai ter trazendo ali conforme tu vai perguntando, né? Então, pode acontecer, não é algo grave, né? Vai retornar, mas é para ficar de uma maneira legal e harmônica, né? Tem todos os parâmetros, né? Como tu pode seguir, né? A partir de onde que o Cotofana, não sei se tu conhece, né? Que é um estudioso aí que traz muito da anatomia pra gente, fala muito sobre isso, né? Sobre os pontos da aplicação da toxina para não acontecer isso. Então, não precisa se preocupar. Que passa 4 meses, tá, faz de novo. Não vai acontecer, não é? E outra situação também da evolução do produto. Sim. Eles melhoraram cada vez mais. E isso, né, vai acontecer cada vez mais. Existem, por exemplo, no caso do ácido hialurônico, que antes ficava 1 ano, hoje já tem para 2 anos. Né? A durabilidade para 2 anos. Que se pode levar ao... Vai ter um tempo que só a cirurgia plástica vai resolver. Isso não tem. Então, a gente vai sustentando. E vai chegar um momento que essa sustentabilidade vai precisar de um outro recurso, que é a cirurgia plástica. Sim. Isso aí não tem como teimar. Né? Até assim, eu diria que depende muito da genética da pessoa, né? Mas eu acho que é quase que 100% que sim, né? Exatamente. Mas quanto maior for feita a prevenção, aquela ali que a gente estava falando, que de estimular o colágeno, fazer os pontinhos de sustentação, menor a chance da pessoa ter que passar por uma cirurgia depois, né? Ali acabar se incomodando, né? E passar por uma cirurgia. E a questão da prevenção também tem muito assim, né? Mas eu não tô me incomodando agora. Pra mim tá bom assim. Eu gosto das minhas linhazinhas assim. Porém, quando aquelas linhas começam a marcar, começam a ficar mais profundas, é aí que tu não vai gostar. Então, a prevenção é exatamente para te não ter essa linha ali marcada. Eu tô falando de linha, né? Mas às vezes é o derretimento do rosto, pela falta de colágeno, né? Sim. Então, a prevenção é justamente para te fazer no momento que tu não tá sentindo. Fato. Isso mesmo. Exatamente. E aí, gente? Aprenderam bastante, né? Coisinhas que vocês não sabiam. Camila, estamos chegando ao final da nossa entrevista. E o costume é que o convidado deixe uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Então, já que estamos falando de prevenção, o meu recado não poderia ser outro, né? Procurem um profissional que seja coerente com as coisas que vocês acreditam, né? Porque existem diversos profissionais, de repente vocês vão se identificar com um ou com outro, né? Mas procurem profissionais que estejam habilitados, que sejam coerentes com as coisas que façam e com o que vocês procuram. Mas façam os tratamentos preventivamente, porque vocês não vão se arrepender. A pele de vocês vai agradecer. Maravilha! Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Uma vez convidado, sempre convidado. E a você que está nos assistindo,
aquele agradecimento. E lembrando, marquem, compartilhem, convidem os parentes, amigos, para ir lá no Fala Doctor. Vá lá e siga. Quanto mais Fala Doctor tiver na casa de todos, mais a saúde, mais a qualidade de vida e mais o bem-estar estarão com vocês. Aquele abraço!